acho que vai ser um pouco mais curto daí, talvez. Hoje a gente vai falar do nosso testemunho. Já falei isso. E que é mais... Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Já se inscreveu no canal? Ativa o sininho. Valoriza esse vídeo, porque assim eu passo horas editando esse vídeo. São 10 minutinhos, um pouquinho mais às vezes, mas vale a pena. Tá, agora vamos começar a verdade. Vamos. Então, galera, ativa o sininho, curte aí, dá um like, marca alguém. Se fez sentido, né? Compartilha o link. É muito importante pra nós. Porque não foi do nada, assim, que a gente começou a acreditar em Deus, a ir na igreja. Quando que tu começou a ir na igreja, assim, frequentar uma igreja e, tipo, é isso que eu quero pra minha vida? Ou começou a fazer sentido, né? Que tu começou a te conectar, assim, e dizer, é um ambiente legal, um lugar legal, me faz bem. Primeiramente, eu não tinha essa rotina que eu tenho hoje, né? Então, tudo começou quando eu vi minha coach, a Natália, e eu gostava muito, assim, de conversar com ela, e ela é uma pessoa que passa uma paz, assim, uma sensação boa. E eu via que não era somente a inteligência ali, intelectual dela, né? Que tinha algo a mais. E aí, uma vez eu vi um vídeo dela cantando e tocando violão no Insta dela. E aí eu vi que ela tava cantando um louvor e tal, e aí eu perguntei pra ela se ela ia numa igreja, e ela falou que sim. E daí ela me convidou pra ir numa célula, que eu fui na célula da Michelle. E o que é uma célula? Na igreja que eu vou, eles explicam que faz parte, assim, do corpo, né? E aí tem o ambiente que a gente se reúne uma vez por semana, e a gente fala da palavra, a gente compartilha testemunho. Tu pode debater, né? Porque Exatamente. Na igreja tu não consegue, né? Tu tá lá o pastor pregando. Exatamente. E aí tu não consegue conversar, tirar dúvidas. E essa sala tem uma líder, essa líder ela traz sempre uma palavra, a gente fala sobre aquela palavra, depois a gente fala um pouco sobre a nossa semana, enfim, e oração e tal, e é um encontro bem legal. E aí eu fui nessa célula, e aí eu fui muito curiosa, assim, né? Meu Deus, o que vai acontecer aqui? E na noite anterior, eu tava muito ansiosa, porque eu tava querendo, assim, uma resposta, eu tava muito indecisa, tava num momento da minha vida, assim, que parecia que tudo tinha um ponto de interrogação e eu não sabia pra que lado eu ia. Eu fui pensando muito nisso, eu cheguei na célula, e aí eu comecei a chorar, assim, sentiu algo diferente só na hora do louvor ali, né? Cara, assim, só o louvor foi uma resposta pra mim. Já senti, já comecei a chorar, né? Nem choro. E aí, então, foi algo, assim, forte demais. A sensação que eu tinha é que a palavra era a resposta de tudo que eu tinha perguntado na noite anterior. Não sabia nem orar, não sabia nem como conversar com Deus, mas eu sempre fui muito positiva, mas eu nunca tive algo, assim, que nem eu sinto agora, assim, de realmente, além de honrar a palavra, além de buscar isso todo dia na minha vida e acreditar muito. Aí a Michelle, que era a líder da célula, ela perguntou se eu queria, né, ter essa vida nova, esse renovo, essa restauração na minha vida, e se eu aceitava Jesus na minha vida. E eu não sabia o que ela tava falando, mas eu disse que Você sim. quer aceitar Jesus como assim? E aí, naquele momento ali, algo mudou, né? O que é mais impressionante, que eu acredito que cada um tem que ter a sua intimidade, né? Porque é assim, algo que tu fala, que tu não fala pra ninguém, e simplesmente começa a acontecer. E pessoas chamam isso de milagre, e... enfim, sobrenatural. Então, assim, naquele momento eu senti realmente a diferença. E quem me conhece há muito tempo, eu tinha uma vida completamente diferente, completamente do mundo, assim. Vivia bebendo, trabalhava em casa noturna, não tinha nenhum cuidado com a minha vida, nenhum cuidado com o meu corpo, não tinha cuidado nenhum, assim, comigo, assim, era bem a vida, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E é, então, ter essa mudança, né, até as pessoas ficam, né, impressionadas, mas é algo que eu sinto que eu sempre buscava preencher um vazio, sabe? Eu ia na festa, assim, Débora, nossa, assim, eu achava, bebia todos e chegava em casa e ficava muito mal, sabe? No outro dia, então, o outro dia sempre, não era só a ressaca do corpo ali, né, da bebida e tal, era a ressaca moral mesmo, de me sentir mal, de me sentir sensação de suja, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? E a sensação que não tinha... A minha vida não dava, sabe? Parecia que era sempre a mesma coisa. Final de semana, festa, tarará. E tipo, por que tu faz, né? Se tu sabe que depois vai te fazer mal. Exatamente. Eu comecei a não sentir mais esse vazio. Eu comecei a sentir que realmente Deus escuta minhas orações, responde, coloca pessoas. Eu comecei a orar sobre isso, né? De conhecer pessoas novas, de conhecer pessoas que me tirassem daquela vida que eu tava, que era uma vida sem resultado. Então, e tudo começou a mudar na minha vida desde que eu comecei a orar, a frequentar a igreja, a ler a palavra, a honrar a palavra, né? E trocar também, assim, até as músicas, né? Que eu comecei a escutar muito louvor e uma sensação de paz, uma sensação boa, assim. E então,
os hábitos. E não foi assim, ninguém que me falou, Luísa, tu não tem que fazer isso, Luísa, tu não pode fazer isso. Não. O que eu mais gostei foi isso, que eu me sinto livre, eu posso fazer, e eu sei da lei da plantou, colheu, né? Então isso é muito claro. E foi assim, eu comecei a ir na igreja, eu comecei a amar o pessoal da igreja, a sentir uma sensação boa, assim, uma sensação de realmente de renovo, né? E aí no final do ano, todos os finais de ano, toda virada de ano, eu sempre passava trabalhando, né? Longe da minha família e tal. Isso ano passado, né? Isso ano retrasado, né? Mas nos outros anos eu estava sempre trabalhando muito, assim, e era muito estranho, assim. E aí nesse ano, Luiz, a gente vai passar a virada do ano na igreja, e é bem diferente, é orando, e sim, tem a ceia ali, toda a função do jantar e tudo, mas depois a gente passa orando. E eu lembro que eu fiquei, nossa, né, que diferente, nós vamos lá viver uma experiência nova, e eu tava gostando muito de ir. E eu lembro que eu orei, assim, muito, assim, naquele momento eu pedi, nossa, que 2020 seja uma virada, assim, uma virada em tudo, nos meus pilares, né, profissional, social, amizade, família, me reaproximar da minha família. E o que eu pedi muito, assim, naquele momento, assim, que eu conversei, assim, se for a tua vontade, Senhor, que eu volte pra minha cidade, né. E naquela mesma semana, gente, no 6 de janeiro, eu recebi uma proposta de trabalho para voltar pra minha cidade. E aí a sensação, assim, que tudo não foi nada difícil, foi tudo muito rápido, muito fácil. Pra achar apartamento, pra, né? Era pra ser mesmo. Exatamente. Quando, assim, Deus é Deus de detalhes, assim, ó. E logo em seguida conheci essa belezura. Desde então, minha vida é uma vida muito boa, assim, não é uma sensação que não tem mais esse vazio. E sim, eu tenho um dia mal, né? Mas a sensação que agora o dia mal ele é diferente. Por que o dia mal é diferente? Porque tem uma esperança, tem algo assim. E tu sabe que ele vai terminar, né? Exatamente. Tem um aprendizado, né? Deus, que tu quer falar comigo nesse momento, né? É muito bom, é uma sensação de realmente de renovo. E antes eu me sentia assim, poxa, né? Como é que as pessoas vão aceitar, né? Olha a vida que eu tinha, mas as pessoas não têm que aceitar, né? Exato. Então é uma escolha minha e foi a melhor escolha que eu fiz desde então, porque eu não sei, até às vezes fico pensando como é que eu não vivia isso antes. Mas tudo tem o seu tempo, já tá na Bíblia isso. E então eu acho que esse é o meu tempo, e é um tempo maravilhoso, é um tempo de felicidade, um tempo assim de realmente de se sentir bem em todos os pilares. Esse é o meu testemunho e vale muito a pena. Ai, que lindo. E tu, Débora? Eu vi o testemunho, o que tu quer saber sobre mim? Como é massa? Tu vive hoje, resumir pra nós. Tá. Eu comecei na igreja, a frequentar a igreja, né? Evangélica, quando eu tinha uns 10 anos, eu acho, de idade, ou até menos um pouco, por conta de um problema de saúde que a minha irmã estava passando na época. Então eu era criança, né? Mas aquilo ali, mesmo eu sendo criança, era um ambiente que eu gostava de estar, assim, que eu me sentia bem. Aí eu ia com a minha família. E quando eu tinha uns 14, 15 anos, aí eu comecei, né, naquela fasezinha assim, igreja, tipo, todos os meus amigos lá em festinha, começando a beber, e eu lá na igreja, né, e eu, tá, meio estranho, mas ok. Eu tava ali, tava indo com a minha família, gostava, ia todo domingo, mas eu não entendia muito bem, né. E aí com uns 14, 15 anos eu parei de ir na igreja, porque a minha família trocou de igreja. E aí foi um momento que a minha família começou a ir numa igreja pentecostal. Canarinhas de fogo. E daí eu disse, não, né? Tipo, vou usar saia. Não, cabelo nunca mais vou cortar. Não. Só que assim, aqui já é uma coisa que eu quero dizer que cada igreja, ela chama um público. Então, todas as igrejas são abençoadas. E cada igreja tem um público. Naquele momento, aquilo não me atraía. E eu não conseguiria permanecer lá. Se talvez eu fosse, seria pura religiosidade. Parei de ir, né? Eu comecei a conhecer coisas do mundo, né? O que o mundo tinha para oferecer. Eu comecei a sair, comecei a gostar, comecei a beber. E aí eu ir na igreja, sabe? Eu pensava assim, sábado vou na festinha, domingo vou na igreja. Aí chegou uma época que isso não combinou mais, né? Mas eu saí da igreja. Eu parei de ir na igreja, sempre me faltava, sabe? Ficava me faltando aquilo ali. Porque quando eu era adolescente, eu comecei a ter experiências assim com Deus. O que é ter experiência com Deus, né? Que nem isso que a Luísa falou, né? Que ela começou a chorar, que ela sentia, assim, porque tu sente uma presença de Deus, né? Tu sente, é algo sobrenatural mesmo. E ali eu já tinha tido experiências com Deus, em ter uma pessoa que vem te falar uma coisa que só tu e Deus sabem. Uma pessoa desconhecida te falar algo que tá só no teu secreto lá, que só tu e Deus têm conhecimento.
Então são experiências assim, são algumas coisas assim, né, que aconteceram que eu via que era Deus mesmo. Assim, nunca fui, nossa, da pá virada, mas assim, tava fazendo o que todo mundo tava fazendo, né, digamos assim. Aí eu comecei a namorar, namorei muitos anos a mesma pessoa. E aí eu voltei pra igreja por convite lá de um amigo. Eu comecei a ir numa igreja e aí eu pensei assim, é um ambiente que eu gosto realmente, é um lugar que eu acho que eu tenho que estar. Só que aí tinha um conflito, né? Tinha o conflito de eu gosto de fazer algumas coisas e tipo a igreja prega que, eu pensando, né? A igreja prega que eu não posso fazer essas coisas, né? E aí eu ficava em cima do muro, né? No meio. Daí eu olhava assim, mas tem umas coisas aqui que eu gosto de fazer que eu acho que, é coisa de crente, sabe? É muito de crente eu não fazer isso. É muito fanático. Aí eu ia lá, na igreja, amém, Senhor, né? Abençoa minha vida. Pedia 1000 respostas de orações pra Deus. Só que eu tava lá, né? Em cima do muro, um pezinho aqui e outro ali. E aí eu tomei uma decisão que mudou minha vida ali. E eu Sim, eu não tenho cara de casada, né? Mas eu fui. Aí foi uma decisão assim que eu já tava há muitos anos com a pessoa e eu tomei, mas eu não me sentia em paz e eu não pedi uma resposta de Deus. Eu simplesmente fui lá e decidi e, né, casei. E deu o que deu. Mas assim, eu aprendi muito com isso. Quando eu me separei, eu acabei saindo da igreja. E aí eu já não queria saber de mais nada, sabe? Eu pensei... Porque Deus não me ama, Deus me esqueceu, porque como é que Deus permitiu isso, sabe? Como é que Deus permitiu que eu me casasse para ter um casamento que ia ser fracassado, né? Que não, no caso, porque né, acabou. E não que eu não tenha vivido coisas boas, eu vivi, mas não era para ser aquilo ali, sabe? Por muitos motivos. E aí eu acabei, né, ficando revoltada com Deus, revoltadinha. Tu Deus não me ama. teve o livre-arbítrio de escolher, Exatamente. de decidir, foi lá e fez, mas aí alguém A tem que ser culpa é de ocupado, Deus, né? Não, Deus não tá vivendo. Né? Exatamente. Aí o que aconteceu foi isso. E daí eu comecei, quando eu saí da igreja e me separei, porque eu saí por alguns motivos, assim, porque eu achava que eu ia ser muito julgada, né, por me separar. E aí eu pensei, Deus, ou ele não existe ou ele não tá nem aí pra mim, né, porque deixou isso me acontecer. Porque não é fácil, né, terminar uma relação, ainda mais um casamento. Aí eu me senti totalmente esquecida, assim, por Deus. E eu pensei, Deus tá onde eu tô. Deus, e isso é verdade, né? Deus tá aqui, Deus tá, se eu tô na rua, Deus tá lá. Deus tá dentro da gente, né? É só tu querer conversar com Deus. Só que aí eu pensava assim, pra que ir numa igreja se Deus tá em mim, né? Tipo, não tem por que eu ir numa igreja. Eu posso ler a Bíblia em casa, eu posso orar em casa, eu não preciso estar na igreja. Erro. Por quê? Porque é que nem estudo, né? Tu tá fazendo faculdade, tu não vai na faculdade nunca, tu acaba deixando meio de lado, se tu não tá ali realmente buscando, tu acaba deixando de lado, O né? ambiente faz diferença, né? Faz toda a diferença. Por quê? Porque sozinho é muito difícil, né? Tá nadando contra a correnteza, tu acaba não tendo forças, né? E em um momento tu simplesmente solta e vai. Assim, eu fui deixando de lado, eu fui deixando de ler a Bíblia, eu fui deixando de buscar. Eu errei o que eu ia dizer. Quando tu não estuda, tu não aprende. Então esse foi um erro, assim, de eu ter saído da igreja. E aí eu fiquei 1 ano, mais ou menos, assim, esse pensamento de que olhava lá a Bíblia, lia de vez em quando e eu pensava, isso aqui me serve, mas isso aqui não. Eu filtrava o que me servia e o que não me servia, né? E eu olhava assim e eu dizia, cara, não tem como eu viver isso aqui. Não tem como. Isso aqui é coisa de louco, de crente fanático. E, em resumo, me afastei totalmente de Deus, mesmo achando naquele momento que não, Deus tá aqui comigo, né? E aí eu passei por mais uma situação, e é aquela história, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas assim, são altos e baixos. A vida, acho que da maioria dos cristãos é assim, porque não é fácil, realmente não é fácil, né? Buscar as coisas de Deus é maravilhoso, mas tem momentos que tu pensa assim, é loucura, né? É tão mais fácil viver que nem todo mundo vive, só que todo mundo vive às vezes com uma máscara, né? E então é difícil tu realmente ter uma vida assim que tu preenche os vazios e Deus preenche os vazios. Então eu passei por mais uma situação ali e aí eu comecei a sentir assim que eu precisava muito de alguém. Eu pensei, cara, eu banco a fortuna assim, às vezes eu pensei, vou passar por isso e vai ficar tudo bem. Só que eu sabia, tinha alguma coisa me incomodando muito assim. E aí eu comecei a buscar muita palavra no YouTube, vídeos de pregação. Eu comecei a ouvir, comecei a me alimentar daquilo ali. Daí eu tive vontade de ler a Bíblia também, daí eu lia muito mais a Bíblia.
Orar, que é uma coisa que eu praticamente não fazia. Eu deixava assim, vou orar na hora de dormir. Aí tu vai lá, né, deita e nem orou, só disse oi Deus, tudo bom, e dormiu. E aí tudo bom, Deus? Oi Deus, abençoa Deus e dormi. E aí eu comecei a ter uma vida de oração de novo com Deus. E eu acho que foi assim a época que eu mais me conectei com Deus. Porque quando eu tava na igreja anterior que eu tava indo, né, que eu fui umas 3, 4 igrejas. Mas enfim, não interessa a igreja, interessa a tua vida com Deus, né? Claro, não é o ideal ficar pulando de galho em galho. Mas assim, Deus conhece a nossa verdade, Ele sabe quando a gente tá buscando realmente de coração, né? E na igreja que eu tava indo antes de, quando eu fui casada e tal, eu queria muito fazer a vontade de Deus. Mas eu acabava levando na religiosidade, porque as pessoas me diziam, Olha, tu tem que fazer isso e aquilo. só que eu não sentia no meu coração, eu não entendia que eu tinha que fazer aquilo ali. Então eu fazia porque era o certo. Só que eu não tinha vontade de fazer, sabe? Tipo, era, ok, eu vou fazer, mas tipo assim, Deus me abençoa já que eu vou fazer isso, mas não é o que eu acho certo, assim. No fundo, né, eu pensava isso. E não é convencimento de pessoas, sabe? Que nem a Luísa falou. Não é por que nem ela parou de ouvir música, não parou, mas assim, ela acaba ouvindo mais louvor e tal, porque gosta, porque faz bem. E não é uma coisa que chegaram pra ela e falaram assim, olha Luísa, tu não pode ouvir funk, tá? Sabe, não ouve, isso não vai pegar bem. Bebe, porque isso não vai pegar bem. Ninguém tem que chegar e te falar. Isso é a tua busca com Deus na palavra. Vai estar escrito ali e quem te convence é Deus, quem te convence é o Espírito Santo. Comecei a entender qual era a vontade de Deus pra minha vida e automaticamente muitas coisas que eu fazia que não agradavam a Deus, eu fui deixando de fazer, porque eu olhava assim pra mim, olhava pra aquela situação e eu pensava, isso não combina comigo. Isso não combina porque não é essa a vida que Deus tem pra mim. Então assim, é convencimento do Espírito Santo, sabe? E se hoje a gente vive o que vive é porque a gente permitiu, porque a Bíblia fala, sabe? Deus fala, eis que estou à porta e bato. Então assim, Deus não entra se tu não pedir, sabe? Tu tem que pedir, né? Ele é muito educado. Ele é muito educado, é muito gentil. Então tu tem que dizer, Deus, eu tô aqui, eu realmente quero te sentir, eu quero sentir a tua presença. Porque é isso, sabe? A oração é tu conversar com Deus, é tu querer ter uma vida com Deus. Então assim, eu senti muito essa necessidade, porque uma vez que tu tem experiências com Deus, que tu conhece Deus, assim, tu pode sair da igreja, tu pode te desviar, né? Que a gente fala, fulano se desviou, deixa eu sair da igreja. Tu pode te desviar, mas em algum momento Deus vai te chamar de novo. E aí, ou tu vem pelo amor, ou tu vem pela dor. Mas Deus não quer que a gente venha pela dor. Só que muitas situações fazem a gente lembrar, né? Que a gente tem um pai, lembrar de Deus e querer voltar. Assim, quem já provou tem que voltar, sabe? Porque tu não consegue ficar distante. Alguma coisa fica faltando, fica um vazio. E só quem preenche é Deus realmente. Então assim, toda igreja tem defeitos. Por quê? Porque ela é de pessoas, né? São as pessoas que lideram, que organizam tudo. As pessoas são falhas também, os pastores, os membros, enfim, todo mundo é falho. Porque a igreja é um hospital cheio de doentes, tá todo mundo ali buscando cura para sua doença, sabe? Então não tem como tu julgar o outro também, julgar uma situação que aconteceu. E a gente precisa um do outro, sabe? A gente tem que estar em comunhão. Então, que nem a Luísa falou, eu também orei muito para ter amigos que me aproximassem de Deus, porque sozinho não é fácil. E em muitos momentos, assim, eu fico pensando, se eu estivesse sozinha agora, talvez eu tivesse desistido ou, enfraquecido, assim, porque muita coisa a gente se ajuda, sabe? E também a Luísa tem outros amigos, eu também tenho outros amigos que a gente se ajuda, sabe? Porque não é fácil tu andar sozinho. Então isso é uma coisa que foi essencial pra mim, principalmente esse ano. E assim, eu só posso dizer que é muito bom estar com Deus, sabe? Porque tem coisas que não tem explicação. Ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica o que Ele faz na vida de ninguém. E assim, eu fico pensando agora o quanto Ele deve estar feliz, sabe? Ouvindo a gente falar isso. O quanto Deus deve estar feliz. Porque a gente foi feito por Ele, a gente foi feito pra Ele, sabe? Por meio dele. Então tudo que tem aqui é pra Ele. E é muito bom poder compartilhar isso e graças a Deus que a gente pode falar isso abertamente, sabe? Que a gente possa espalhar a mensagem de Deus, porque o que acontece? Sempre falta alguma coisa quando tu não tem Deus, né? Sempre tem um vazio e muitas pessoas tentam preencher esse vazio com bebida, com drogas, com festas, com namorados às vezes, com relacionamentos, né? Todo excesso esconde uma excesso. falta, né? E todo comportamento tem uma necessidade por trás. Então, Exato.
quando tu começa a entender isso e trazer a palavra em si pra tua vida, tu começa a entender várias coisas, principalmente da sabedoria, né? O quanto tu ter o conhecimento, colocar o conhecimento em prática, ter sabedoria e em todos os provérbios é uma coisa que até fica de sugestão, né? Pra quem quer começar, assim, lendo um pouco a palavra. Já comecei, várias pessoas falam, né? Não consigo entender a Bíblia, não consigo ler a Bíblia, por onde começa? Então, começa pelos provérbios, né? Um por dia, são 31. Isso, um mês. Um por dia. Vai ali, tá ali, e colocar aquilo ali em prática faz a diferença, né? Então, é uma sensação muito boa e eu acho que o testemunho, acho que... E também, assim, às vezes eu fico pensando, nossa, que estranha a minha história, né? As pessoas vão ficar pensando. Mas eu acho que até isso, sabe? Deus faz, ele te coloca lá, porque hoje várias pessoas que conviviam comigo no passado estão me procurando porque também precisam disso. Então, olha, ele me colocou, Luísa, tu vai ficar ali porque aquelas pessoas, né, mais à frente tu vai ser luz na vida delas. Então, eu acredito que tudo tem um propósito. E quando tu honra todas as coisas que operam para o bem e tu honra isso, fica tudo muito diferente, tudo mais leve, assim, é uma sensação que, assim, cara, hoje eu tenho um problema, sabe, hoje eu tenho um desafio, hoje eu passo por deserto, mas eu sei que aquilo ali, lá no fundo tem, né, uma luz e que eu vou passar por aquilo ali e a minha fé me move. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, mas hoje é diferente, né, e a gente, eu falo pra ela que às vezes a gente parece uma gangorra, assim, tem dias que eu tô bem, tem dias que ela não tá, e aí sempre tem e a gente tem essa força, assim, às vezes é a mesma palavra que a Débora me deu umas 2 semanas atrás, hoje eu uso aquela palavra que ela me passou pra ela, porque ela também passa por aquilo. Então, até isso ela é perfeita nos detalhes, assim, porque às vezes a gente tá dentro do problema e a gente não tá enxergando, mas é a pessoa que tá por fora, olha, vai por aqui, é mais fácil. Então, e tudo na palavra, a gente busca muito a palavra, porque a palavra, se não tá na palavra, é porque não é o que... E assim, né, não acredita só no que os outros falam, no que a gente tá falando, no que o pastor fala. A verdade tá ali na Bíblia. Então, se tu quer saber se realmente tá certo aquilo que ele falou, o que a gente tá falando, é na Bíblia, sabe? É na palavra. Que tu vai tirar a prova real, né? E ver se é realmente aquilo ali. Porque, realmente, são pessoas. A gente não sabe quem tá ali. Pode ser, sim, que seja manipulado, que seja falado alguma coisa que não tá ali, porque é interpretação também, né? Então, o melhor lugar para tu buscar é ali. Só que, claro, é importante fazer parte de uma igreja, é importante estar com pessoas, andar junto, porque se tu tem um propósito, se tu quer viver isso, precisa de ajuda, sabe? A gente precisa um do outro, é viver em comunhão. E assim, que nem a Luísa falou, uma vida com Deus, né? Por que a gente tem isso e por que a gente quer compartilhar isso com as pessoas e quem quiser ajuda, a gente tá aí para ajudar, né? A gente não é perfeito, a gente tá em eterno, constante crescimento, mas é isso aí, né? Buscar dia a dia. E assim, por que ter uma vida com Deus? A vida, eu não sei, tem muitas religiões que explicam, né, coisas diferentes, mas o que a gente vive aqui, né? Qual é o sentido do que a gente vive aqui se não se ajudar, se não crescer, se não amar o próximo? E isso tudo é uma adoração a Deus, sabe? Viver a palavra de Deus. Vai ter dia mal. Não é porque tu, agora eu me batizei, sou cristão, evangélico, vou na igreja, faço tudo certinho e tenho problema. Como assim, né? Então vai ver a vida de Jó. O cara era rico, perdeu tudo, perdeu família. E assim, ele é filho de Deus, ele seguia a Deus. Então não é uma vida isenta de problemas, né? Pode ter um câncer na família, pode perder o teu emprego, pode inúmeras coisas acontecer. Mas quando tu tem Deus, tu entende que tudo tem um propósito e que tudo coopera pro bem. Então assim, tu entende, tu aprende inúmeras coisas, tu aprende que ter uma vida com Deus é ter a esperança que aquele dia mal vai passar e que as misericórdias de Deus vão se renovar. E também é pra gente receber algo maior, assim, né? Que às vezes a sensação que eu tenho que parece assim, vamos ver se tu vai aguentar isso pra eu te dar algo a mais. Exatamente, é o aprendizado, né? Então, assim, às vezes, assim, a gente olha tantas circunstâncias, né? Por exemplo, agora, coronavírus, quarentena, tanta dificuldade. Como que as pessoas estão enxergando isso, né? Tem pessoas que estão se fazendo de vítima, se atolando e trazendo uma desculpa. Tem pessoas que não, que estão vendo a oportunidade, que estão crescendo, estão ajudando outras pessoas. Então, assim, qual é o aprendizado que tu tira? E nada é por acaso. A gente está vivendo tudo isso que tem um propósito por trás. Então, que possamos olhar o que está por trás disso, né?
E eu tenho essa sensação, ele não te coloca ali naquele momento ali, se tu não vai ter, até tem uma frase que as pessoas usam muito, né? Ela vai te dar um fardo mais pesado que tu possa carregar. E aí tu pede ajuda pra ele, eu acho que é aí que tá o segredo, né? Vai, pede ajuda, por que não, sabe? Se vocês têm, ai, como assim, que moral que eu tenho de pedir ajuda? Pede, ou se tu cometeu algum erro, algum pecado que tu acha que não tá bem, vai lá, pede perdão, Deus me perdoa, né? Não quero isso. E todo dia é um dia novo, todo dia as misericórdias se renovam e ele te dá uma oportunidade de fazer de novo. E eu sinto isso comigo, assim, porque muitas vezes eu era focava muito nas circunstâncias e muito numa coisa. E eu acho que foi essa virada de chave que eu dei, assim, cara, ele olha o meu coração, né? Não o comportamento, ele não vai olhar o teu comportamento, assim, ele vai olhar o teu coração, o que tá acontecendo. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e a gente não sabe o que a gente tá fazendo, a gente não entende aquilo ali, mas ele entende. Então quando tu confia, tu tem fé, tu entende que até aquela coisa que tá acontecendo ali tem no dedo de Deus, né? Ele colocou aquela pessoa ali pra te ensinar algo, talvez pra te ter mais paciência, talvez pra te crescer mais. Então, assim, ele vai te modelando e ajustando pra te ir crescendo. Porque se no primeiro desafio tu desmorona, como é que ele vai te dar algo maior, né? Exatamente. Então, ele é lindo. Experimente. Toda situação que Deus te coloca, todo lugar que Deus te coloca, tem algum propósito, tem alguma pessoa que tu pode ajudar ali daqui a pouco, ou que tu vai até aprender com aquela pessoa. Sim. Toda situação que Deus te faz passar, que Deus permite, né, que tu passe, porque tu tem livre-arbítrio, faz suas escolhas, que nem foi no meu caso. Toda essa situação, Deus usa pra te curar, pra te ensinar, pra que tu possa, com a tua vida, ajudar outras pessoas, né? Porque tu já passou por aquilo ali e tu aprendeu, então tu vai poder ajudar outra pessoa. É que nem aquela música da Priscila Alcântara lá e do Whindersson, né? Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Então tu vai ajudar a curar também no momento que tu já passou por aquilo ali, que tu já aprendeu com aquilo ali. E Deus é isso, sabe? Deus tá aqui pra ajudar a gente a ter uma vida onde realmente tu possa amar o teu próximo, que tu possa suportar o teu próximo. E suportar é dar suporte, não é simplesmente aturar, né? É tu dar suporte para outras pessoas, porque é crescer junto, sabe? Não é tu crescer sozinho. Deus quer que todos nós possamos morar com Ele. E assim, Deus ama a todos nós da mesma forma. Então, independente do teu pecado, né? Tu pensa assim, mas eu não sou digna do amor de Deus. Não, tu é digno do amor de Deus, sim. Porque Deus ama da mesma forma a mim, e Deus ama da mesma forma um estuprador, uma pessoa que matou uma criança, sabe? Deus ama a pior pessoa do mundo. Deus ama. Então, a mensagem, assim, hoje foi mais o nosso testemunho, né? E dizer que Deus tem muito amor pra dar, sabe? Deus tá esperando lá, tá te esperando. Tu abrir a porta. Exatamente, Deus tá só esperando tu abrir a porta pra Ele entrar. E a gente gostaria muito, assim, que todas as pessoas pudessem sentir a mesma coisa que a gente sente, né? Pudessem ter o suporte de Deus da mesma forma que a gente tem. Porque todas as decisões que a gente toma hoje é entregando diante de Deus, esperando uma resposta dele, sabe? E Deus responde de muitas formas. E ele também não precisa que a gente fique, né, divulgando e... Exato. Não, né? Ele não precisa disso, ele tem... Não precisa de Instagram, ele não precisa roubar Deus. Ele não precisa. Ele não precisa disso, eu acredito que a gente é ele, né? Toda vez que a gente é amor, toda vez que a gente tem paciência com o outro, toda vez que a gente escuta o outro, toda vez que a gente faz algo bom, ele tá ali, a pessoa vai sentir como foi o meu encontro com a minha amiga, né? Com a minha coach. Eu via ele, assim, nítido, a luz dela, o carinho dela, o cuidado dela, assim, e na Bíblia ele fala, né, que ele quer que as pessoas sintam ele, que as pessoas notam, olha, esse é meu discípulo, né? Esse faz parte de mim. E é muito legal que hoje não é pelo falar, né? As pessoas vão ver na tua vida que tu tem uma coisa diferente. Não sei se pode ser uma luz, né? Eu não poderia falar, mas é uma sensação boa mesmo de saber, poxa, assim, até mesmo logo que eu tava nessa em cima do muro, né? Eu fui fazer uma viagem pra São Paulo e aí lá me desviei, né? O ambiente, né? As pessoas, mas claro, a autorresponsabilidade eu fiz porque eu quis, mas tava ali o homem junto. E aí, no outro dia, eu, né, tinha que falar pra minha líder, olha só, escapei, não foi legal. E, cara, ele foi mais ainda, sabe, que demais. Ela não me julgou, ela simplesmente falou, tá tudo bem, Deus te perdoa por isso e vamos lá. Porque a gente vai errar, né, o tempo inteiro, a gente não é perfeito. E até isso é diferente, né, porque não existe o julgamento, você não vem e te aponta, olha, Débora, por que tu fez isso? Não,
tá tudo bem, tu é livre, Pode tu até fez. ter, né? Mas tá errado. Tu É. não tem que aceitar esse julgamento. Exatamente. É tudo com Deus. E assim, é uma sensação muito boa, uma sensação de amor, de abraçar. Até isso, abraçar teus espinhos e aceitar aquilo ali, entender que aquilo ali tem um porquê de estar ali. O teu bloqueio, ele tá ligado com o teu propósito. E quando tu começa a entender isso, tu começa a transbordar. E as pessoas começam a notar, as pessoas começam a vir, né? As pessoas vêm até a ti, as pessoas querem sentir. Eu tenho um amigo que ele fala, tá, mas como é que funciona? Eu quero ter isso aí, que tu tem esse controle. Sim. Então, é isso. Daí tu fala, tá, é Deus, tá, crente chata, né? E não é isso. É realmente, tu te permitir. Eu acho que assim, a cada vez que ele vai te fazendo maior, assim, aos olhos das pessoas, né? Porque tu é da forma que tu é perfeita pra ele. Então, tipo, não tem melhor ou pior. Tu é perfeita do jeito que tu é. Mas aos olhos das pessoas, as pessoas começam a ver os teus resultados, né? Porque as pessoas gostam de coisas concretas pra acreditar, né? São poucas pessoas que, eu acredito. Então, quando tu começa a ter resultado, as pessoas começam, opa, tem algo diferente aí. Então, elas começam a buscar. E tá tudo bem, até isso faz parte do nosso testemunho e da nossa caminhada. Mas hoje eu não preciso provar nada pra ninguém. Hoje eu sinto, né, quem eu sou. Então, às vezes, olha só, olha quem tu é, tu não tem vergonha. Não tenho vergonha. Essa é a que minha vai vida. servir pra ajudar. E tá tudo outras bem pessoas. e eu amo isso, eu amo viver isso e enfim, é só se permitir e sentir, porque é a tua intimidade, não adianta a gente falar, é o que tu fala, é o que tu conversa. Eu não sei orar, pede ajuda. Orar não tem uma regra, não tem uma receita, não tem um checklist como começa uma oração. Até chorar, até tu tá de joelho no teu quarto chorando, isso aconteceu comigo. Eu não conseguia nem orar, mas só de estar ali, ele já entendeu. E no outro dia veio, né, o dia de sol, a solução daquele problema, e aí tu fica, cara, valeu. Ele escutou a minha oração, que foi em lágrimas, então não Assim, existe. Deus quer usar as nossas vidas, com certeza. Deus quer usar a minha vida, a vida da Luísa, a vida de muitas pessoas. Deus quer usar. Porque nós podemos ser ferramentas, né, nas mãos de Deus. Porque Deus, ele não vai vir, aquela história lá do barquinho, né, que todo mundo conhece. Deus não vai se materializar aqui e vir num barquinho e te dizer, Débora, eu vim te buscar. tu não te afogar. Não, né, Deus não vai, Deus vai mandar pessoas. Então, muitas vezes, Deus tá mandando pessoas, Deus tá usando pessoas pra falar contigo, tu não tá ouvindo porque tu espera que Deus... não, esse é Deus, é Jesus, veio aqui e me falou, né? Não, Deus quer usar as nossas vidas. Várias oportunidades, as pessoas Exatamente. não aproveitam porque não entendem, né? Ou não Ou não se acha merecedor. digna, merecedor, tipo assim, quem sou eu pra Deus usar? Não, Deus usa qualquer um. Deus usa uma mula, um jumento, o que Ele quiser pra falar com a gente, a natureza, uma formiga. Então, assim, nós queremos e somos, né, em nome de Jesus, ferramentas de Deus, e Deus quer usar a vida de muita gente. Mas, se tu não estiver disposto, Deus usa quem tá disposto. Então, assim, Deus não vai te ignorar, mas tu não quer, né? É livre-arbítrio. Então, se tu não quer ser usado por Deus, Deus capacita outra pessoa. Então, é simples, né? É querer convidar Ele pra entrar e viver o que Ele tem, assim, pra tua vida, que é muito gigante. E cada dia eu fico mais apaixonada, assim, por Jesus. Cada dia mais. Amém. Deixa eu aproveitar que eu falei, só pra ver se tá gravando mesmo. Ai, Que hora é, guria? 8h30.